Ô meu irmão, ô minha irmã, estamos aqui para tratar de mais um assunto relacionado com a palavra de Deus. Já fazia tanto tempo que eu não trazia um assunto novo aqui. Tem estado na correria, tem estado cansado e relaxado, vamos ser verdadeiros e sinceros. São vários fatores, mas eu acho que o relaxamento é o maior. Então, meus irmãos, mas eu estava com a saudade de trazer um assunto, com saudade de falar da palavra de Deus. Eu chegava em casa e não pegava para gravar. Tinha pedaços de dia em casa com a luz do dia, que aqui eu gravo com a luz do dia, né? Não tem nenhum estúdio, nada preparado, como vocês podem ver. É um canto da minha casa aqui, eu abro uma janela e a luz do dia clareia. Então, às vezes eu chegava em casa com a luz do dia, mas um desânimo, um cansaço, eu deitava. Eu deitava e ia ficar quietinho. Mas aquela vontade no coração para falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, trazer um assunto relacionado com a palavra de Deus. Então, para a glória do Senhor e para a minha alegria, estou eu aqui trazendo um assunto relacionado com a palavra de Deus. E hoje eu pretendo falar para vocês que quando é plano de Deus na vida da gente, até o inimigo colabora para a nossa promoção. Então tá, vamos começar pela história de José. José era um jovem temente a Deus, que buscava fazer as coisas certas, obediente aos pais, e tinha sonhos, tinha visão de Deus. E Deus, num determinado sonho, mostrou para ele, de uma certa forma, que ele iria ser grande entre os seus irmãos, que os seus irmãos iriam se encurvar diante dele. Aqui fala a respeito dos feixes, né? Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui que eu tinha marcado. Como se diz? Eu não tinha pesquisado. Eu não ia usar esse assunto, essa parte daqui. Mas então, eu vou achar que vou ler para vocês o sonho de José. Tá difícil. Tá difícil, meus irmãos, ficar devendo para vocês. José vendido comigo. Ah, achei. Aqui, ó, Gênesis 37. E disse-lhes: peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo. Seria José falando para os seus irmãos, né? E eis que o meu molho. Eu tô ruim de vista, que é uma beleza, viu? E eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus irmãos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. Eis que sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti? Então, meus irmãos, José ainda era um garoto, era um menino, mas ele tinha sonhos de Deus, sonhos reveladores. E esse sonho despertou a ira dos seus irmãos, despertou o ciúme dos seus irmãos, e começaram uma perseguição contra José. A história vocês conhecem. Eu estou falando aqui para homem e mulher de Deus que tem o conhecimento. Resumindo, eles pegaram José e venderam como escravo. Venderam como escravo lá para Potifar. E o José trabalhando, procurando dar o seu melhor, porque, como eu disse, ele era temente a Deus, e procurando dar o seu melhor, a mulher de Potifar cresce os olhos em José.
o que acontece? José, por ser temente a Deus, não se deixou levar. Ela tentou agarrá-lo, ele saiu correndo, ela conseguiu segurar suas roupas, ou parte das suas roupas, e gritou e disse que José tentou agredi-la, o que não era verdade, era uma tremenda mentira. Mas o que aconteceu? José foi lançado na prisão. Mas, meus irmãos, parece um absurdo, né? Uma pessoa tão temente a Deus ser lançado numa prisão. Então, se você for lançado numa prisão, se algo de ruim acontecer a você, meu irmão, ou algo que parece ruim, ou minha irmã, não blasfema, não maldiz, que isso pode ser plano, está dentro dos projetos de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, José foi lançado na prisão. Para começar, isso deixa bem claro que aquele governador, aquele homem lá, não acreditou na história da esposa. Porque se tivesse acreditado, com certeza ele teria mandado matar José. Mas não, lançou José na prisão. Ou seja, José estava só lidando com inimigos, né? Foi levado para a prisão, mas lá na prisão tinha duas pessoas que precisavam do dom especial que José tinha, que era o dom de interpretar sonhos, e sonhador interpretar sonhos, né? Então o que aconteceu? Esses homens contou os sonhos para José. Estou tentando resumir o mais para o vídeo não ficar muito grande. Esses homens contou o sonho para José. José deu uma interpretação que se cumpriu ao pé da letra e o tempo passou. E esses homens, um deles foi enforcado e o outro foi restituído ao cargo. E José pediu para que quando esse homem fosse restituído ao cargo, era para falar dele para Faraó. Mas esse homem esqueceu. Tá aí uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus tem um tempo certo para tudo. Às vezes você está pedindo determinada coisa para Deus. Você está orando, está buscando, está pedindo. Não fique triste, não acha que Deus esqueceu. Não pensa que Deus deixou de te ouvir, não. Não maldiz, não acha que está demorado, não. Deus tem um tempo certo para tudo. Que às vezes, meu irmão, ou na maioria das vezes, ou praticamente em 100% dos casos, quando você pede com fé, pede com sinceridade, pede uma coisa que você está sabendo que é da vontade de Deus e não acontece, é porque Deus está preparando o cenário, preparando o ambiente para você receber aquilo. Que às vezes é algo tão grande que você não está preparado ainda para receber. Às vezes é algo que envolve outras pessoas. Então Deus provavelmente estará preparando essas outras pessoas, ou essa outra pessoa, não sei. Mas então, meu irmão, ou minha irmã, voltando ao assunto. Esse copeiro, ele não falou para o faraó a respeito de José. Ele esqueceu de José. Um determinado tempo depois, esse faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Faraó sonhou que ele estava na beira do Nilo, e do Nilo é um rio que tem lá na região do Egito, para quem não sabe. E do Egito, de dentro do Nilo, saía 7 vacas gordas, bonitas, formosas. E logo depois saía 7 vacas magras, mirradas, esquisita, feia mesmo. E devorava 7 vacas gordas. E comia as 7 vacas gordas e continuava feias e mirradas, que parecia que não tinha comida, era nada. E o faraó adormeceu, acordou e adormeceu e teve um sonho semelhante. Só que ele via, era 7 espigas, lindas, bonitas. E logo depois 7 espigas mirradas, que devorava 7 espigas bonitas. E continuava mirrada do mesmo jeito. Então, mas os seus sábios lá, os seus cientistas, seus astrólogos, seus homens lá não conseguiram interpretar o sonho. Então o que aconteceu? O copeiro lembrou de José. Aí mandou chamar José, e José veio e deu a interpretação muito boa com relação ao sonho do faraó. Que o sonho que Faraó teve eram 2 sonhos com o mesmo significado. Tanto as 7 espigas bonitas como as 7 vacas bonitas seriam 7 anos de fartura que viria sobre a terra do Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras
Seria 7 anos de miséria que viria sobre a terra do Egito. E aí ele aconselhou a Faraó a colocar uma pessoa para que comprasse alimento no Egito, estocasse alimento. E Faraó viu que o José, era o homem ideal para exercer aquela função. E naquele momento ele constituiu o José como o primeiro-ministro do Egito, a segunda palavra dentro do Egito, a segunda maior autoridade dentro do Egito. Então, meu irmão e minha irmã, a fome desceu sobre toda a terra, e inclusive na terra de Canaã, onde estavam os irmãos de José e o pai de José. E resumindo a história, esses irmãos desceram, não reconheceram José. Isso está tudo na Bíblia, meu irmão, tudo no livro de Gênesis aqui, o começo da Bíblia. É uma história fascinante da pessoa ler. Uma história muito bonita. Se você não leu ainda, procura ler, meu irmão. Eu estou meditando nela com vocês, mas tem como vocês ler. Então, meus irmãos, esses irmãos desceram, não reconheceram José e se prostraram diante dele como ele viu no sonho. Depois, José mandou chamar seu pai, ou seja, José foi o salvador da humanidade na época. Ele proveu alimentos para o povo na época, porque senão não teria como. Deus usou José para salvar a humanidade na época. Mas, meus irmãos, o assunto é Deus usando o inimigo para nos promover, para nos elevar no plano dele. Então, vou buscar uma outra situação aqui para vocês aqui. A história de Davi. Davi, um homem temente a Deus, procurava fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Tanto é que, depois de toda a situação, depois do reinado de Davi, depois que Davi exerceu a função de rei e acabou morrendo, ele cometeu coisas que foi desagradável aos olhos do Senhor, mas se arrependeu tanto que o Senhor olhou para ele como se ele nunca tivesse cometido aquilo. Então, meu irmão, estou abrindo um leque aqui na conversação aqui, meu irmão e minha irmã. Estou abrindo um leque aqui para você entender. Se você cometeu alguma coisa que no seu coração você sabe que não agradou ao Senhor, não se desespera por causa disso, não. Não começa a pensar, não deixa o diabo falar que você não tem jeito, que você é um perdido, que você é uma perdida. Se você cometeu alguma coisa horrível aos olhos do Senhor, que você olha para você mesmo e se considera um perdido, uma perdida, não fica assim não, meu irmão. Corra para os pés do Senhor, confessa para Ele, busca arrependimento, chore diante do Senhor, e você vai ver, meu irmão e minha irmã, sua vida mudar. Mas então, voltando ao assunto de Davi. Davi, para quem não conhece a história de Davi, esse erro dele, eu vou tentar resumir aqui. Ele, já rei, já um homem de posição, depois de ter vencido várias guerras, tá ele lá no terraço do palácio, lá, andando para lá, andando para cá, viu uma mulher se banhando, mulher essa acredito ser muito bonita, mandou chamar a mulher e teve relações com ela e a mulher se engravidou. E o que ele fez? Mandou chamar o soldado marido da mulher, a mulher era casada, mandou chamar o soldado marido da mulher e tentou ver que esse homem fosse para casa dormir com essa mulher, tentando, usando uma linguagem nossa, que tampar o sol com a peneira, usando de malandragem para encobrir o próprio erro. Mas esse homem era tão fiel que não foi. Nem bêbado esse homem não foi para casa dele para dormir com a mulher. Olha só a barbaridade que Davi fez. Davi, vendo que o homem não ia de forma nenhuma, mandou que Joabe, o seu comandante, colocasse o homem na frente da batalha, na parte mais perigosa, para que o homem fosse flechado e morresse. Foi o que aconteceu. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não deixa o errado prosseguir errado, principalmente os dele, porque Deus tem compromisso com os dele, meu irmão e minha irmã. Se um homem não é de Deus, se uma mulher não é de Deus, Deus não trata com ele, não. Se Deus está tratando com você, falando no seu coração que o que você fez não dá certo, fica feliz, rapaz, fica feliz, moça.
Fica feliz, meu irmão e minha irmã. Se Deus está falando no seu coração que o que você fez não está certo, é porque você é dele. Deus não perde tempo com quem não é dele, não. Então, Deus enviou um profeta e esse profeta contou uma história e trouxe uma repreensão sobre a vida de Davi, e Deus não poupou o fruto daquele erro. Então, e Davi se arrependeu grandemente, e lá em 1 Reis 14:8, Deus falando que você não foi como meu servo Davi, falando para Jeroboão. Deixa eu achar aqui, ó. 1 Reis 14:8. Eu vou ler para vocês que vale a pena. Quando a gente pode deixar a Bíblia falar, né, meu irmão e minha irmã, é bem melhor, né? 1 Reis 14:8. Aqui, ó. Deus usando o profeta, Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. É o título da leitura aqui. Deus falando assim: vai e dizes a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. E rasguei o reino da casa de Davi. 14, 7, 8, né? 8 é agora. Rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei. E tu não fosse como meu servo Davi, que guardou, olha bem, meu irmão, o que Deus fala aqui, que guardou todos os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que é reto e justo aos meus olhos. Olha bem o testemunho que Deus está dando de Davi aqui, meu irmão e minha irmã. E eu estou fugindo do assunto, mas acredito eu que esse fugir do assunto aí é proposital. Eu acredito que esse fugir do assunto aí é para trazer consolo para o seu coração. É para trazer consolo para a sua alma. Você que talvez sente que para você não tem mais saída, mas se o seu coração tá buscando essa saída, pode ter certeza que tem, meu irmão. Porque se você não fosse de Deus, você não estaria preocupado, não. Se está tendo preocupação no seu coração, é porque Deus está falando com você. Mas então, meu irmão, voltando à história de Davi aqui, Davi estava diante de um inimigo terrível. Um inimigo tão terrível que todo o exército de Israel temeu. Mas ele não. Abalou a fé daquele povo todinho, menos a dele. Ele foi lá, resumindo a história, deu uma baita pedrada na cabeça daquele gigante, pegou a espada, cortou o pescoço do gigante, matou o gigante. Aquele gigante era o inimigo que se levantou no caminho de Davi para quê? Para promovê-lo. 3 jovens diante de uma estátua, ouvindo uma ordem tremenda de um rei, que se eles não se encurvassem diante da estátua, iriam ser lançados dentro da fogueira, aquecida 7 vezes mais. E esses jovens não se encurvou, não se dobrou ao edito do rei, a palavra do rei. Ou seja, eles estavam dispostos a morrer, uma morte terrível, morrer queimado, do que se dobrar diante da lei do rei. Deus esteve com eles lá e Deus usou o inimigo para promovê-los. Eu ainda quero trazer um assunto falando desse rei Nabucodonosor ainda. Quero trazer um assunto falando só dele aqui na Bíblia. Mas hoje não, hoje eu só estou passando rápido na história dele aqui para falar para vocês que Deus usou o inimigo ali para promover aqueles 3 jovens. E para promover o próprio nome, né? Porque quando Deus promove um homem de Deus e uma mulher de Deus, o próprio nome do Senhor é promovido. Mas então, meu irmão e minha irmã, tinha um homem honesto, justo e temente a Deus chamado Daniel, que também não se encurvava diante das situações. E o que foi feito? Fizeram um edito, uma ordem lá que todo homem que pedisse ajuda, orasse a outro Deus ou a outro rei que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões.
Porque eles sabiam que era a única forma de pegar esse jovem Daniel era pegando ele na fé dele e usar dessa maldade. Ele foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Não deixou que os leões o devorassem. Ou seja, mais uma vez, Deus usou o inimigo para cumprir o propósito dele na vida de um filho de Deus. Deus usando o inimigo para cumprir o propósito dele na vida de um filho seu. Então, meu irmão e minha irmã, se inimigos têm levantado na sua vida, se a situação está complicada, se a coisa não está saindo como você quer, se está demorado, se maré contrária tem surgido, não se preocupa não, meu irmão. Se eu fosse falar de exemplos aqui, eu iria muito longe nesse vídeo. Se eu fosse falar de partes da Bíblia, história, povo da Bíblia, situações que os filhos de Deus passaram, eu iria se alongar muito mais, mas o vídeo já está com mais de 21 minutos, eu não quero prosseguir. Então eu vou terminar dizendo que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e que a mão do Senhor esteja sobre você, para que você possa ver o amor de Deus na sua vida e que você firme hoje, agora, nessa hora, nesse momento, se ainda você não fez, um concerto com esse Deus maravilhoso. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde e até um próximo assunto, meu irmão, minha irmã. Amém.